Recursão, por Blake Crouch. Dedicatória, para Jaque. Epígrafe do livro 1. O tempo não passa de memórias sendo escritas, por Vladimir Nabokov. Barry, 2 de novembro de 2018. Barry Sutton para o carro na faixa exclusiva para veículos de emergência na entrada principal do Paul Building, uma torre em estilo Art Deco que reluz sob a iluminação intensa das arandelas. Ele sai de seu Crown Victoria, cruza depressa a calçada e passa pela porta giratória que leva ao saguão. O vigia noturno o aguarda junto aos elevadores, segurando a porta de um deles, enquanto Barry avança quase correndo, os sapatos ecoando no piso de mármore. Qual é o andar? Pergunta Barry. 41. Saindo do elevador, o senhor vai para a direita e segue até o fim do corredor. Mais policiais estão a caminho. Peça que aguardem aqui até que eu dê o sinal. Em contraste com o edifício que o abriga, o elevador moderno sobe em disparada e depois de alguns segundos, Barry sente a pressão nos ouvidos. Quando as portas enfim se abrem, ele sai diante da placa de um escritório de advocacia. Uma ou outra sala ainda está com as luzes acesas, mas no geral o andar está às escuras. Ele corre pelo piso acarpetado, passando por escritórios silenciosos, uma sala de conferência, uma sala de descanso, uma biblioteca, até que o corredor termina finalmente em uma vasta área de recepção, anexa à maior das salas. Na penumbra, os detalhes se revelam em tons de cinza. Há uma ampla mesa de mogno soterrada por arquivos e papéis, uma mesa circular cheia de blocos de anotação e xícaras de café frio com cheiro amargo. Uma pequena bancada apenas com garrafas de whisky Macallan Rare e, do outro lado da sala, um aquário iluminado que zumbe e abriga um pequeno tubarão e vários peixes tropicais. Ao se dirigir às portas duplas, Barry silencia o celular e tira os sapatos. Leva a mão à maçaneta e, abrindo a porta devagar, esgueira-se para o terraço. Ao redor, os arranha-céus do Upper West Side têm uma aparência mística em meio aos luminosos véus de neblina urbana. O ruído da cidade soa alto e próximo. Buzinas ricocheteando entre edifícios e ambulâncias distantes correndo até alguma tragédia. O pináculo de Paul Building está a menos de 15 metros acima. Uma obra de arte gótica em vidro e aço que coroa o prédio. A mulher está sentada a 5 metros de distância, ao lado de uma gárgula deteriorada, de costas para Barry. Suas pernas pendem da beirada. Ele avança um passo, as meias absorvendo a umidade do piso de pedra. Se conseguir se aproximar sem ser notado, poderá puxá-la antes que ela se dê conta do... Sinto o cheiro do seu perfume daqui, diz a mulher sem se virar. Barry para. Ela olha para trás. Mais um passo e eu me jogo. É difícil dizer ao certo na penumbra, mas ela parece ter em torno de 40 anos. Usa um conjunto escuro de saia e blazer e deve estar ali faz algum tempo, a julgar pelo cabelo já meio mirrado pelo sereno. Quem é você? Pergunta ela. Investigador Barry Sutton, da Divisão Central de Roubos, da Polícia de Nova York. Por que a de roubos? Mandaram quem estava mais perto. Qual é o seu nome? Ann Voss Peters. Posso chamá-la de Ann? À vontade. Tem alguém para quem eu possa ligar?
Ela apenas balança a cabeça. Vou vir um pouco mais para cá, avisa ele, para você não precisar ficar virada para mim. Ele se afasta e avança num ângulo que o deixa próximo do parapeito, ficando agora a apenas 3 metros dela. Arrisca um rápido olhar para baixo e sente o corpo inteiro se retesar. Vamos lá, sou toda ouvidos, diz a mulher. O quê? Você não vai tentar me convencer a desistir de pular? Dê o seu melhor. Enquanto subia de elevador, ele tentou recapitular o treinamento para casos como esse, mas agora, diante da situação real, já não se sente mais tão seguro do que planejou dizer. Sua única certeza é a de que seus pés estão congelando. Sei que você não vê uma saída no momento, mas saiba que é só um momento, e momentos passam. De cabeça baixa, Anne encara fixamente a lateral do prédio de 120 metros de altura, com as mãos espalmadas na pedra desgastada por décadas de chuva ácida. Bastaria um impulso. Ele suspeita de que ela esteja encenando mentalmente como vai ser, acostumando-se aos poucos com a ideia de realmente se jogar. Reunindo aquele restinho de coragem que falta. Barry nota que ela está tremendo de frio. Quer meu casaco? Oferece ele. Tenho certeza de que você não vai querer chegar muito perto. E por que não? Eu tenho SFM. Barry tem que conter o impulso de sair correndo. É claro que já ouviu falar da síndrome da falsa memória, mas nunca conheceu ninguém que tivesse o problema. Nunca nem respirou o mesmo ar que uma pessoa infectada. Já não tem mais tanta certeza de que deve tocá-la. Preferia nem estar assim tão próximo? Não, que se dane. Se ela tentar pular, ele vai tentar salvá-la. E se com isso acabar contaminado, fazer o quê? É o risco que se assume ao se tornar policial. Há quanto tempo? Pergunta ele. Numa manhã, mais ou menos um mês atrás, em vez de estar na minha casa em Middlebury, Vermont, de repente me vi num apartamento aqui em Nova York com uma dor de cabeça excruciante e meu nariz sangrando muito. A princípio, não soube onde estava, mas então me lembrei desta vida. Aqui, hoje, sou uma agente de investimentos, solteira, mas tenho... Ela visivelmente engasga com a emoção. Lembranças de minha outra vida, em Vermont. Eu tinha um filho de 9 anos chamado Sam. Tinha uma empresa de paisagismo com meu marido, Joey Berman. Meu nome era Anne Berman. Éramos muito felizes. Qual é a sensação? Pergunta Barry, avançando em um passo furtivo. Sensação de quê? Das falsas lembranças dessa vida em Vermont? Não é só do casamento que eu me lembro. Eu me lembro de discutirmos que tipo de bolo encomendar. Eu me lembro de cada detalhe da nossa casa, do nosso filho, cada segundo do nascimento dele, a risada, a marca de nascença na bochecha esquerda, o primeiro dia na escola e como ele implorava que eu não fosse embora. Mas quando tento pensar em Sam, ele aparece em preto e branco. São olhos sem cor. Sei que ele tinha olhos azuis, mas só vejo preto. Ela fez uma pausa. Todas as minhas lembranças daquela vida são em tons de cinza, como cenas de um filme noir. Parecem reais, mas são assombradas, lembranças fantasma. Ela para de tentar conter a emoção. Todo mundo pensa que a SFM são só lembranças falsas de grandes momentos da sua vida, mas o que dói mais, muito mais, são as pequenas coisas.
Não é que eu simplesmente me lembre do meu marido. Eu me lembro do hálito dele pela manhã, quando ele se virava na cama. Sabia que toda vez que ele se levantava antes de mim para escovar os dentes, era porque queria transar. É esse tipo de coisa que acaba comigo. Os detalhes minúsculos, tão perfeitos, que me fazem saber que aconteceu de verdade. E quanto a esta vida? Pergunta Barry. Não vale nada para você? Talvez aconteça com algumas pessoas com SFM de preferirem as lembranças atuais às falsas, mas não tem nada nesta vida que eu queira. Eu tentei por 4 longas semanas, mas não aguento mais fingir. As lágrimas abrem caminho por seus olhos pintados de preto. Meu filho nunca existiu. Você entende o que é isso? Ele não passa de uma linda falha no meu cérebro. Barry arrisca mais um passo, mas desta vez ela percebe. Não se aproxime. Você não está sozinha. Estou totalmente sozinha neste mundo de merda. Eu conheço você faz apenas alguns minutos e vou ficar arrasado se você morrer. Pense nas pessoas que a amam. Pense como vai ser terrível para elas. Eu encontrei Joy, diz Anne. Quem? Meu marido. Ele mora numa mansão em Long Island. Falou que não sabia quem eu era, mas sei que estava fingindo. Ele tem uma vida completamente diferente. É casado, não sei com quem. Não sei se tem filhos. Agiu como se eu fosse louca. Sinto muito, Anne. Dói tanto. Olha, eu já passei por isso. Já quis dar um fim a tudo. E aqui, na sua frente, posso dizer que hoje fico feliz por não ter feito isso. Por ter tido a força de enfrentar aquilo tudo. Esse momento difícil não é a história completa da sua vida. É apenas um capítulo. O que aconteceu com você? A vida também me deu uma rasteira. Perdi minha filha. Anne volta a olhar para o contorno luminoso dos prédios ao longe. Você tem fotos dela? Ainda fala sobre ela com as pessoas? Sim, responde Barry. Pelo menos ela existiu de verdade. Não há nada que ele possa dizer em resposta a isso. Anne volta a olhar para baixo. Chuta longe um dos sapatos. Fica observando-o cair. Depois faz o mesmo com o outro pé e mergulha atrás do primeiro. Por favor, Anne. Na minha outra vida, na minha vida de mentira, a primeira esposa de Joy, Franny, se jogou do alto deste prédio 15 anos atrás. Daqui mesmo, onde estou agora. Tinha depressão. Sei que ele se culpava pela morte dela. Antes de ir embora da casa de Joy, em Long Island, falei que ia me jogar do Paul Building hoje à noite, igual a Franny. Sei que sou ridículo e desesperado, mas tinha a esperança de que ele fosse aparecer para me salvar, de que fizesse o que não fez por ela. Quando você chegou aqui, pensei que poderia ser ele. Mas Joy nunca usou colônia. Ela sorri, um sorriso melancólico. Então diz, estou com sede. Barry olha de relance para o escritório às escuras do outro lado das portas duplas e vê 2 policiais de prontidão junto à mesa da recepção. Depois se vira novamente para Anne. Que tal você descer daí então? Podemos entrar e pegar um pouco de água. Pode trazer um copo para mim? Não posso deixar você sozinho. As mãos dela estão tremendo, e ele nota um brilho súbito de determinação nos olhos dela. Ela olha para Barry. Não é culpa sua, diz. Iria terminar assim de qualquer jeito.
Anne, não, meu filho foi apagado. E, com uma graciosidade casual, ela se joga do parapeito. Helena, 22 de outubro de 2007. Debaixo do chuveiro, às 6 da manhã, tentando despertar enquanto a água quente corre pela pele, Helena é tomada por uma intensa sensação de já ter vivido este exato momento. Não é uma sensação nova. Desde os 20 e poucos anos, ela é atormentada por constantes déjà-vus. Além do mais, não há nada de muito especial nesse momento do banho. Está apenas se perguntando se a Mountainside Capital avaliou seu projeto. Já faz uma semana. A essa altura, era para ter recebido alguma resposta. Teriam pelo menos telefonado para marcar uma reunião, se estivessem interessados. Ela faz o café e prepara o prato de sempre. Fatias de abacate e 3 ovos estrelados, de gema mole, com um pouco de ketchup por cima. Então se senta à mesinha perto da janela e fica vendo o céu se encher de luz acima de seu bairro, na periferia de San José. Faz mais de um mês que não consegue ir à lavanderia por falta de tempo. Então o piso do quarto está praticamente coberto de roupas sujas. Ela remexe na bagunça até encontrar uma camiseta e uma calça jeans minimamente decentes. O telefone toca quando está escovando os dentes. Ela cospe e enxágua a boca a tempo de atender no quarto toque. Como vai, minha garota? A voz dele sempre a faz sorrir. Oi, pai! Estava com saudade e resolvi ligar. Não queria atrapalhar seu trabalho no laboratório. Não, tudo bem, pode falar. Não é nada, eu só estava pensando em você. Alguma resposta sobre o projeto? Ainda não, mas estou sentindo que vão aceitar. Não sei não, as coisas são difíceis aqui na cidade. Muita concorrência, muita gente inteligente procurando financiamento. Mas nenhuma tão inteligente quanto minha garota. Ela não aguenta ouvir toda essa confiança cega na voz do pai. Ainda mais hoje, quando o espectro do fracasso paira sobre ela como uma sombra gigantesca, assombrando-a naquele quarto minúsculo e imundo de uma casa insípida, com paredes nuas, onde ela não recebe uma visita há mais de um ano. Como está o clima por aí? Pergunta ela para mudar de assunto. Nevou ontem à noite, primeira vez este ano. Muito? Alguns centímetros só, mas as montanhas estão branquinhas. Ela consegue até ver a Front Range das Montanhas Rochosas, a paisagem da sua infância. E a mamãe, como vai? Uma hesitação quase imperceptível. Está bem. Pai? Que foi? Como ela está? Ele dá um suspiro lento. Já tivemos dias melhores. Mas a mamãe está bem? Sim, está dormindo. O que aconteceu? Não foi nada. Eu quero saber. Bem, ontem à noite, depois do jantar, estávamos jogando cartas. O mesmo gin rummy de sempre e ela esqueceu como se joga. Ficou sentada na mesa da cozinha olhando para as cartas e chorando. Nós jogamos a mesma coisa há 30 anos. Helena ouve quando ele cobre o bocal do telefone com a mão. Ele está chorando, a 1.600 quilômetros de distância. Pai, eu vou para casa. Não, Helena, vocês precisam de mim. Temos bastante ajuda aqui. Hoje à tarde vamos ao médico. Se quer ajudar a sua mãe, consiga o financiamento e construa sua cadeira. Ela não quer contar que a cadeira ainda está a anos de distância. Anos-luz. É um sonho, uma miragem. Seus olhos se enchem de lágrimas.
Você sabe que estou fazendo isso por ela. Eu sei, querida. Eles ficam em silêncio por um tempo, ambos tentando chorar sem que o outro perceba e falhando miseravelmente. O que Helena mais queria era poder dizer que vai conseguir, mas estaria mentindo. Eu ligo à noite, quando chegar em casa, diz ela. Está bem. Diga à mamãe que eu a amo. Pode deixar, mas ela já sabe. 4 horas depois, Helena está enfurnada no prédio do Departamento de Neurociência, em Palo Alto, examinando a imagem do cérebro de um rato e sua lembrança do medo que sentiu. Neurônios iluminados por fluorescência, interconectados por uma teia de sinapses. Quando um estranho aparece à sua porta, ela ergue o rosto e vê, por cima do monitor, um homem de calça caqui e camiseta branca, com um sorriso branco vários tons acima do normal. Helena Smith? Sim. Meu nome é Ji-won Cherkover. Você teria um minuto? Este laboratório é de acesso restrito. Você não deveria estar nesta parte do prédio. Sinto muito pela invasão, mas acredito que você vai querer ouvir o que tenho a dizer. Ela poderia mandá-lo embora ou até chamar a segurança, mas ele não parece ameaçador. Tudo bem. De repente, ocorre-lhe que esse homem é testemunha ocular do santuário de acumulador que é o escritório dela. Um ambiente apertado, sem janelas, as paredes de blocos de concreto aparentes, pintadas de qualquer jeito, tudo dando uma sensação ainda mais claustrofóbica graças às pilhas de caixas de arquivo ao redor de sua mesa de trabalho, alcançando 1 metro de altura, que guardam milhares de artigos e outras publicações. Não repare na bagunça, diz ela. Vou pegar uma cadeira para você. Aqui, pronto. Ji-won puxa uma cadeira dobrável e se senta de frente para a mesa. Seus olhos percorrem rapidamente as paredes, que estão quase totalmente cobertas por imagens em alta resolução de lembranças de ratos e impulsos nervosos de pacientes com demência ou Alzheimer. Em que posso ajudar? Pergunta ela. Meu empregador ficou muito impressionado com seu artigo sobre mapeamento de memória que saiu na Neuron. Seu empregador tem nome? Bem, depende de como nossa conversa vai se desenrolar. E por que eu me daria ao trabalho de conversar com alguém sem saber em nome de quem essa pessoa está falando? Porque seu financiamento na Stanford se encerra daqui a 1 mês e meio. Ela ergue a sobrancelha. Meu chefe me paga muito bem para que eu saiba tudo sobre as pessoas por quem ele se interessa. Tem noção de como isso que você acabou de dizer é assustador? Ji-won pega sua bolsa de couro e tira de lá um fichário azul marinho. O projeto dela. Mas é claro, exclama Helena. Você é da Mount Sinai Capital. Não, e eles não vão financiar você. Então como conseguiu isso? Não importa. Ninguém vai financiar você. Como tem tanta certeza? Porque isso, ele joga o projeto dela na mesa caótica. Isso é fraco. É a mesma coisa que você vem fazendo na Stanford há 3 anos. Não tem aquele brilho de uma grande ideia. Você tem 38 anos, o que equivale a uns 90 no meio acadêmico. Um belo dia, num futuro não muito distante, vai acordar e descobrir que seus dias de glória ficaram para trás e desperdiçou. Acho melhor você ir embora. Não tenho a intenção de ofendê-la. Se não se importa que eu diga, o problema é que você tem medo de pedir o que realmente quer. Então ela percebe que, sabe-se lá por quê, esse cara só quer provocá-la. Helena sabe que não deveria cair no papinho dele,
mas acaba se deixando levar mesmo assim. E por que tenho medo de pedir o que realmente quero? Porque o que você realmente quer exigiria um valor astronômico. Você não precisa de 7 dígitos, precisa de 9, talvez 10. Precisa de uma equipe inteira de desenvolvedores para elaborar um algoritmo de catalogação e projeção de memórias complexas, infraestrutura para ensaios clínicos. Ela o encara. Não sugeri ensaios clínicos na minha proposta. E se eu dissesse que podemos lhe dar tudo o que você precisa? Orçamento irrestrito. Seria do seu interesse? Ela sente o coração acelerar mais e mais. É simples assim? Ela pensa na cadeira de 50 milhões de dólares que sonha construir desde que a mãe começou a esquecer a vida. O estranho é que ela nunca imagina o produto final. Só a vê como o desenho técnico no pedido de patente que um dia vai requisitar, nomeado Plataforma Imersiva para Projeção de Memória Episódica Declarativa Permanente. Helena, se eu aceitar, você vai me contar para quem trabalha? Vou. Eu aceito. Ele conta. Enquanto o queixo de Helena praticamente cai na mesa, Ji-won tira da bolsa um segundo documento e o estende por cima das caixas. O que é isso? Seu contrato de trabalho, que inclui um termo de confidencialidade inegociável. Acredito que vá achar a compensação financeira bastante generosa. Barry, 4 de novembro de 2018. A cafeteria fica em um ponto pitoresco às margens do Hudson, à sombra da West Side Highway. Barry chega 5 minutos adiantado e mesmo assim já a encontra instalada em uma mesa protegida por um guarda-sol. Eles se cumprimentam com um abraço rápido e fraco, como se os dois fossem feitos de vidro. É bom ver você, diz ele. Fico feliz que tenha vindo. Eles se sentam. Um garçom vem perguntar o que querem beber. Como vai, Anthony? Pergunta Barry. Ótimo. Anda ocupado com a reforma do saguão central do Lewis Building. Tudo bem no seu trabalho? Ele não menciona o suicídio que não conseguiu impedir 2 noites atrás. Em vez disso, conversam amenidades até o café chegar. É domingo e a multidão da hora do almoço está em massa nas ruas. Cada mesa ao redor deles parece um geyser de conversas e risadas gregárias, mas eles tomam o café devagar, em silêncio, na sombra. Tanto e tão pouco a dizer. Uma borboleta voeja em volta da cabeça de Barry e a espanta com delicadeza. Às vezes, tarde da noite, ele se imagina tendo conversas elaboradas com Julia, momentos em que diz tudo o que há anos se inflama em seu coração. A dor, a raiva, o amor, e depois a ouve fazer o mesmo. Um esclarecimento mútuo que faz com que ele finalmente a compreenda e ela a ele. Mas quando se encontram, nunca é assim. Ele não consegue se obrigar a dizer o que guarda no coração. Tudo parece apertado e preso ali, sob todas as cicatrizes. O constrangimento já quase não o incomoda mais. Hoje, ele está em paz com a ideia de que faz parte da vida encarar nossos fracassos. E às vezes, esses fracassos são as pessoas que um dia amamos. Fico pensando o que ela estaria fazendo hoje, diz Julia. Estaria aqui com a gente, espero. Estava me referindo à profissão. Ah, seria advogada, claro. Julia ri. Um dos sons mais incríveis que ele já escutou. E ele não consegue lembrar quando foi a última vez que ouviu essa risada. É tão lindo quanto doloroso, como uma janela secreta para a pessoa que um dia ele conheceu.
Ela contestava qualquer coisa, completa Júlia, e geralmente ganhava a discussão. Éramos uns frouxos. Fale por você. Eu? Diz ele, fingindo indignação. Aos 5 anos, ela já havia sacado que você tinha um coração mole. Lembra quando ela convenceu a gente a deixar que ela treinasse dar a ré com o carro? Convenceu você e atravessou a porta da garagem? Júlia dá uma risada curta. Como ela ficou chateada. Morreu de vergonha, isso sim. Por meio segundo, sua mente conjura a lembrança, ou pelo menos em parte. Megan ao volante do velho Camry, metade do carro enfiado na porta da garagem, e ela com o rosto vermelho, as lágrimas escorrendo sem parar enquanto segurava o volante com força. Era uma garota obstinada e inteligente. Teria feito algo interessante da vida. Barry termina sua xícara e se serve de mais um pouco, pegando a cafeteira francesa de aço inoxidável que estão dividindo. É bom falar sobre ela, diz Júlia. Fico feliz por finalmente conseguir fazer isso. Quando o garçom vem anotar os pedidos, a borboleta reaparece, pousando ao lado do guardanapo de Barry, ainda dobrado na mesa, batendo as asas, impertigando-se. Ele tenta expulsar da mente a ideia de que é Megan, de alguma forma o assombrando justamente hoje. É uma ideia ridícula, claro, mas que se recusa a deixá-lo. Como na vez em que um pintarroxo o seguiu por 8 quarteirões na No Hall. Ou, mais recentemente, quando estava caminhando com seu cachorro no Fort Washington Park e uma joaninha insistiu em pousar no seu pulso. A comida chega e Barry imagina Megan sentada à mesa com eles. As arestas da adolescência suavizadas, a vida inteira pela frente. Não consegue ver o rosto dela por mais que tente. Vê apenas as mãos, que a filha mexe sem parar enquanto fala, da mesma forma que a mãe não para quieta quando está se sentindo confiante, empolgada com alguma coisa. Mesmo sem fome, ele se obriga a comer. Júlia parece distraída com alguma coisa, apenas mexendo nas migalhas da fritada no prato, enquanto Barry toma um pouco de água. Dá mais uma mordida no sanduíche e contempla o rio ao longe. A nascente do Hudson é um pequeno lago nas montanhas Adirondacks, chamado Tear of the Clouds. Eles foram lá uma vez, no verão, quando Megan tinha 8 ou 9 anos. Acamparam em meio aos pinheiros. Viram estrelas cadentes cruzarem o céu. Tentaram conceber a ideia de que aquele minúsculo lago na montanha dava origem ao rio Hudson. É uma lembrança a que ele se apega quase obsessivamente. Você parece pensativo, diz Júlia. Estava pensando naquela viagem que fizemos ao Tear of the Clouds. Você lembra? Claro que lembro. Levamos 2 horas para conseguir montar a barraca no meio da tempestade. Eu jurava que tinha feito tempo bom. Não, retruca Júlia, balançando a cabeça. Passamos a noite inteira morrendo de frio sem conseguir pregar o olho. Tem certeza? Tenho. Foi naquele dia que prometi a mim mesma nunca mais entrar em contato com a natureza. Como pôde esquecer isso? Sei lá. A verdade é que ele faz isso com frequência. Está sempre olhando para trás, vivendo mais na memória do que no presente. Muitas vezes alterando as lembranças para torná-las mais belas, perfeitas. Para ele, a nostalgia é um analgésico tão potente quanto o álcool. Por fim, ele diz: talvez eu tenha escolhido me lembrar de ver as estrelas cadentes com a minha família.
Ela põe o guardanapo no prato vazio e se recosta na cadeira. Passei em frente à nossa antiga casa esses dias. Como está diferente. Você ainda passa por lá? Às vezes. A realidade é que, até hoje, sempre que precisa ir a Nova Jersey por qualquer motivo, Barry dá um jeito de passar em frente à casa em que moravam. Eles perderam a propriedade para a hipoteca cerca de 1 ano após a morte da filha, e hoje a construção mal lembra o local que um dia foi seu lar. As árvores estão mais altas, mais cheias, mais verdes. Ampliaram a garagem e uma jovem família mora lá agora. A fachada foi toda refeita em pedra, mais janelas foram instaladas. O acesso à garagem aumentado e repavimentado. O balanço de corda que tinham prendido no carvalho foi retirado há anos, mas as iniciais que ele e Megan um dia entalharam na base do tronco permanecem lá. No último verão ele chegou a tocá-las, tendo decidido, sabe-se lá por quê, que seria uma boa ideia pegar um táxi até Nova Jersey às 2 da manhã após uns drinks com Gwen e o pessoal da divisão de roubos. Um policial apareceu, já que os atuais moradores ligaram-se queixando que um mendigo havia invadido o jardim da casa deles. Embora estivesse trôpego, Barry não foi detido. O policial tinha ouvido falar de Barry, sabia de sua história. Chamou um táxi, enfiou-o no carro, pagou adiantado a corrida até Manhattan e o mandou para casa. A brisa que vem do rio traz um frescor pungente, enquanto o sol esquenta seus ombros. Um contraste térmico agradável. Barcos com turistas passam para lá e para cá. O ruído do trânsito é incessante na via expressa acima. No céu, dezenas de rastros de fumaça se desfazem, como se desenhados por 1000 jatos. O outono está chegando ao fim, e este será um dos últimos dias de tempo bom do ano. Barry pensa no inverno que se aproxima. Em breve, mais um ano terá acabado, e depois vai ser mais um avançando depressa, o tempo cada vez mais veloz. A vida não é nada daquilo que ele esperava quando jovem, vivendo sob a ilusão de que tinha o controle das coisas. Não podemos controlar nada, só aguentar o tranco. A conta chega, e Júlia faz menção de pagar, mas ele pega a nota da mão dela e saca o cartão. Obrigada, Barry. Eu que agradeço o convite. Não vamos passar mais um ano inteiro sem nos vermos. Ela ergue o copo de água gelada. Ao aniversário da nossa menina. Ao aniversário da nossa menina. Ele sente o pesar do luto se avolumando no peito, mas respira fundo e quando fala novamente, sua voz sai quase normal. 26 anos. Depois do almoço, ele caminha até o Central Park. A perspectiva de voltar para o silêncio de seu apartamento no dia do aniversário de Megan parece ameaçadora, considerando que os últimos 5 não foram nada bons. Encontrar Júlia sempre o deixava abalado. Por muito tempo depois da separação, ele pensou que sentia falta dela, que jamais a esqueceria. Tantas vezes sonhou com Júlia, apenas para acordar com a dor de sua ausência ou devorando vivo. Esses sonhos o atingiam profundamente, parte memória, parte fantasia, porque neles Barry via a Júlia de antes. O sorriso, a risada espontânea, a leveza. Ali estava novamente a pessoa que havia roubado seu coração. Quando tinha esses sonhos, passava a manhã inteira sem conseguir tirá-la da cabeça. O volume da perda o encarando do alto, fixamente, até que a ressaca emocional do sonho finalmente começasse a soltar suas garras, como uma névoa se dissipando aos poucos. Apenas uma vez ele a encontrou após um desses sonhos. Esbarraram-se sem querer na festa de um velho amigo em comum. Para sua surpresa,
não sentiu nada durante a conversa desconfortável que tiveram na varanda. A presença dela acabou de vez com o efeito de abstinência do sonho. Ele não a queria. Foi uma revelação libertadora e devastadora ao mesmo tempo. Libertadora porque significava que não amava aquela Júlia. Amava a mulher que ela fora um dia. Devastadora porque a mulher que assombrava seus sonhos não existia mais. Era inalcançável como os mortos. As árvores do Central Park estão ganhando novas cores depois de uma forte queda de temperatura várias noites atrás. As folhas queimadas pela geada em pleno esplendor do fim de outono. Ele encontra um lugar para se sentar na área de trilhas. Tira os sapatos e as meias e se recosta em uma árvore que tem a inclinação perfeita. Então pega o celular e tenta ler a biografia em que vem insistindo arduamente há quase um ano, mas a concentração lhe escapa. Ann Voss Peters assombra sua mente. A queda silenciosa, o corpo rígido e reto, durou 5 segundos, e ele não desviou o olhar quando Ann atingiu o Lincoln Town Car estacionado lá embaixo. Quando não está repassando mentalmente as palavras que trocaram, está se digladiando com o medo, conferindo as próprias lembranças, testando se são mesmo verídicas, pensando: como eu saberia se uma delas mudasse? O que sentiria? Folhas vermelhas e alaranjadas caem lentamente das árvores sob a luz do sol, acumulando-se ao redor dele. Ali, em meio à sombra das árvores, ele observa as pessoas caminhando pelas trilhas, passeando em torno do lago. A maioria acompanhada, mas há alguns solitários como ele. O celular avisa que recebeu uma nova mensagem de sua amiga Gwendolyn Archer, chefe do Hercules Team, uma unidade antiterrorismo da SWAT, dentro da unidade de serviços de emergência do Departamento de Polícia de Nova York. Lembrei de você hoje. Tá tudo bem? Ele digita em resposta. Sim, encontrei a Júlia agora há pouco. Como foi? Foi bom. Difícil. Fazendo o que por aí? Fui pedalar e agora vou beber no Isaacs. Quer companhia? Por favor. Estou indo. É uma caminhada de 40 minutos até o bar perto da casa de Gwen, em Hell's Kitchen, um estabelecimento cuja única virtude evidente é sua longevidade. 45 anos. Garçons mal-humorados servem rótulos nacionais de cerveja sem graça na torneira e uísques que qualquer um compraria no mercado por menos de 30 pratas. Os banheiros são nojentos e ainda tem nas paredes as ancestrais máquinas que vendiam camisinhas. Um jukebox não toca nada além de rock dos anos 70 e 80. E se ninguém põe moeda, não tem música. Ele avista Gwen do outro lado do bar, com uma bermuda de ciclista e uma camiseta desbotada da maratona do Brooklyn. Está olhando o celular, descartando perfis em algum aplicativo de namoro quando ele chega. Achei que você tivesse desistido disso, diz Barry. Cheguei a desistir de todo o gênero masculino por um tempo, mas meu terapeuta está me enchendo o saco para que eu tente mais uma vez. Ela desce da banqueta para abraçá-lo. O leve cheiro de suor da pedalada, misturado com vestígios de sabonete e desodorante, resulta em algo próximo de caramelo salgado. Obrigado por se lembrar de mim. Hoje não é um bom dia para você ficar sozinho. Ela é 15 anos mais nova que Barry, está na casa dos 30, e com seu 1,93 m é a mulher mais alta que ele conhece pessoalmente. De cabelo louro curto e traços nórdicos, não é propriamente uma mulher bonita, mas tem uma presença imponente. Consegue ser dura sem fazer esforço. Barry lhe disse uma vez que ela tem cara de que pertence à realeza. Conheceram-se alguns anos atrás,
durante um assalto a banco com reféns e logo ficaram próximos. Tiveram um caso na época do Natal, em um dos momentos mais embaraçosos da existência de Barry. Era uma das muitas festas de fim de ano na polícia e os dois exageraram na bebida. Ele acordou no apartamento dela às 3 da manhã, o quarto ainda girando. Seu erro foi tentar escapulir quando ainda não estava totalmente sóbrio. Vomitou no chão ao lado da cama. Enquanto ele tentava limpar a sujeira, Gwen acordou e gritou: "Vá embora! Amanhã eu limpo seu vômito." Ele não se lembra de nenhum detalhe do sexo, se fizeram ou se ao menos tentaram, e só lhe resta torcer para que na memória dela haja a mesma misericordiosa lacuna. Seja como for, nenhum dos dois tocou mais no assunto. O garçom chega para anotar o pedido de Barry e trazer uma segunda dose de uísque para Gwen. Eles bebem e falam sobre amenidades por um tempo. E quando Barry finalmente sente que está começando a relaxar, Gwen solta: "Soube que você pegou um suicídio de SFM na sexta?" "Foi." Ele conta tudo o que aconteceu. "Seja honesto", diz Gwen. "Está apavorado ou não?" "Bem, ontem me tornei praticamente um especialista em SFM." "E?" Há 8 meses, foram identificados 64 casos semelhantes nessa região do país. Todos os pacientes procuraram ajuda médica se queixando de um nível agudo de falsas memórias. Não uma ou duas coisas anormais, mas uma história de vida completa, nos mínimos detalhes, cobrindo grandes períodos até aquele ponto da vida deles. A maioria chegava a meses ou anos, em alguns casos, décadas. Quer dizer que eles perdem as lembranças da vida real? Não. De uma hora para outra, eles têm lembranças de 2 vidas. Uma é verdadeira, a outra falsa. Alguns pacientes relataram que sentiram como se a memória e a consciência tivessem sido transferidas de uma vida para outra. Outros disseram que foi uma repentina injeção de lembranças falsas de coisas que eles nunca viveram. E qual é a causa disso? Ninguém sabe. Não identificaram nenhuma anormalidade fisiológica ou neurológica nas pessoas afetadas. Os únicos sintomas são as próprias memórias falsas. E mais ou menos 10% das pessoas que apresentam o problema acabam se matando. Meu Deus! Quer dizer, esse número pode ser maior, bem maior, porque isso foi o que se constatou entre os casos conhecidos. Este ano, o número de suicídios aumentou nos 5 distritos. Barry aguarda o garçom olhar para ele e faz sinal pedindo mais um drink. "É contagioso?" pergunta Gwen. Não encontrei nenhuma resposta conclusiva sobre isso. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças não chegou a nenhuma patogenia, então parece que não se transmite pelo sangue nem pelo ar, por enquanto. Saiu uma matéria na New England Journal of Medicine levantando a possibilidade de que se espalha pela rede social do portador. Tipo pelo Facebook? Como é possível Não. Quando uma pessoa contrai a SFM, algumas pessoas que ela conhece são infectadas também. As mesmas lembranças falsas atingem os pais da pessoa, só que em um grau menor. Irmãos e amigos próximos também. Eu li um estudo de caso sobre um cara que um dia acordou e tinha lembranças de uma vida totalmente diferente, de que era casado com outra mulher, morava em outra casa, tinha outros filhos, outro emprego. Então fizeram uma lista dos convidados presentes no casamento dele. Quer dizer, o casamento que ele se lembrava de ter acontecido, mas que nunca aconteceu de verdade. Dessa lista, localizaram 13 pessoas, e todas se lembravam desse casamento que nunca aconteceu.
Já ouviu falar do efeito Mandela? Não sei, talvez. As bebidas chegam. Barry toma a dose do whisky Old Granddad que pediu e passa direto para uma caneca de cerveja, enquanto vê, pelas janelas da frente, a luz do dia dando lugar à noite. Supostamente, milhares de pessoas se lembram de Mandela ter morrido na prisão na década de 80, embora ele tenha vivido até 2013. Ah, sim, já ouvi falar. É a mesma coisa dos ursos Berenstain. Não sei o que é isso. Você é velho demais para saber. Vai a merda! Era uma série de livros infantis de quando eu era criança, sobre a família urso, ou os ursos Berenstain no desenho animado. Um monte de gente se lembra deles como ursos Berenstain, com E, quando na verdade é Berenstain com A. Esquisito. Assustador, na verdade, porque eu mesma lembro como Berenstain. Gwen toma sua dose de uísque. Tem mais, continua Barry. Não foi confirmado se tem algo a ver com a SFM, mas tem ocorrido um número cada vez maior de casos de déjà vu agudo. Como assim? Pessoas têm a sensação, às vezes a um ponto debilitante, de que estão revivendo sequências inteiras da vida. Acontece comigo às vezes, diz Gwen. Comigo também. Sua suicida não disse que a primeira esposa do marido dela também se jogou do alto do Pole Building? Sim, o que tem isso? Não sei, é que parece improvável. Barry olha para ela. O bar está ficando cheio e barulhento. Aonde você quer chegar? Talvez ela não tivesse a síndrome da falsa memória. Talvez fosse só doida. Você não deveria se preocupar tanto. 3 horas depois, ele está bêbado em outro bar. O paraíso dos amantes da boa cerveja, onde todas as paredes são revestidas com painéis de madeira, com cabeças empalhadas de búfalo ou cervo em todo canto. Além de milhões de variedades de cervejas nas torneiras que se alinham sob as prateleiras de iluminação embutida. Gwen tenta levá-lo para comer alguma coisa em um restaurante, mas a recepcionista lhes nega uma mesa quando vê que Barry mal consegue ficar de pé. De volta à rua, a cidade parece instável ao redor dele. Barry se concentra em tentar impedir os prédios de girarem enquanto é guiado por Gwen, que o leva pelo braço. De repente, estão parados numa esquina, só Deus sabe onde, falando com um guarda. Gwen mostra ao homem seu distintivo da polícia e explica que está tentando levar Barry para casa, mas que tem medo de que ele vomite no táxi. Então, estão em movimento de novo, cambaleando, o brilho futurístico da Times Square à noite rodopiando como um desfile de mau gosto. Em algum lugar, ele vê um relógio marcar 23 horas e 22 minutos. E se pergunta em que buraco negro foram parar as últimas 6 horas desse dia. Eu não quero ir para casa, diz ele para ninguém. Depois, ele se vê encarando um relógio digital que exibe os números 4 horas e 15 minutos. Tem a sensação de que andaram escavando seu crânio enquanto ele dormia, e sua língua está seca como uma lixa. Esta não é a casa dele. É o sofá de Gwen. Ele faz força para tentar unir os pedaços da noite, mas estão todos quebrados. Lembra-se de Julia e do parque. Da primeira hora com Gwen, no primeiro bar. Depois disso, tudo é turvo e permeado por uma pontada de arrependimento. Seu coração acelera, e ele sente a pressão nos ouvidos. Sua cabeça gira. É o momento mais solitário da madrugada, aquele que lhe é tão íntimo. Quando a cidade dorme, mas você não, e todos os remorsos da sua vida assolam sua mente com uma intensidade insuportável.
Barry pensa no pai, que perdeu ainda jovem, e na incansável pergunta: ele sabia que eu o amava? E em Negan, sempre Negan. Quando a filha era pequena, tinha certeza de que havia um monstro no baú ao pé de sua cama. Durante o dia, isso nem lhe passava pela cabeça, mas bastava o sol se pôr e o pai sair do quarto depois de colocá-la para dormir, que ela o chamava de volta, toda vez. Ele voltava correndo, ajoelhava-se ao lado da cama dela e lembrava à filha que tudo parece mais assustador à noite. Que é coisa da nossa cabeça, uma peça que a escuridão prega na gente. Agora lhe parece estranho que, décadas depois, com sua vida trilhando um caminho tão distinto do que ele traçou para si, Barry se veja sozinho no sofá de uma amiga, tentando aplacar os próprios medos com a mesma lógica que usava com a filha tanto tempo atrás. Tudo vai parecer melhor pela manhã. A esperança vai retornar com o raiar do dia. O desespero é coisa da minha cabeça, uma peça que a escuridão prega. Barry fecha os olhos e se reconforta com a lembrança da viagem ao Tear of the Clouds, aquele momento perfeito. Em sua memória, as estrelas brilhavam no céu. Ele ficaria lá para sempre, se pudesse. Helena, 1º de novembro de 2007. Dia 1. Seu estômago se contorce enquanto ela observa o contorno da costa norte da Califórnia diminuindo pela janela do helicóptero. Está sentada atrás do piloto, ouvindo o rugido dos motores, vendo o oceano fluir 150 metros abaixo do trem de pouso. Não é um bom dia no mar. As nuvens estão carregadas, a água está cinzenta e permeada de cristas espumosas. Quanto mais eles se distanciam da terra, mais escuro o mundo se torna. Pelo para-brisa da aeronave, açoitada pela chuva, ela vê algo se materializar ao longe. Uma estrutura despontando da água 2 ou 3 quilômetros adiante. É aquilo? Pergunta ela no microfone. Sim, senhora. Forçando o cinto e se inclinando para a frente, ela observa com grande curiosidade enquanto o helicóptero começa a se aproximar do local, reduzindo a velocidade, descendo na direção de um colosso de ferro, aço e concreto, que se ergue em 3 colunas no meio do oceano como um tripé gigante. O piloto empurra o manche e eles se inclinam para a esquerda, desenhando um lento círculo ao redor da estrutura, cuja plataforma principal se ergue acima do mar a uma altura equivalente a um prédio de uns 20 andares. Alguns guindastes ainda pendem das laterais, relíquias dos tempos de perfuração em busca de petróleo e gás. Afora isso, a estrutura está totalmente transformada, não guardando mais qualquer apetrecho industrial. Na plataforma central ela vê uma quadra de basquete, uma piscina, uma estufa e, em todo o perímetro, algo que parece uma pista de corrida. Pousam no heliporto. O ruído do motor começa a diminuir e, pela janela, Helena vê um homem de jaqueta amarela se aproximar às pressas. Enquanto ele abre a porta da cabine, ela se embola com o mecanismo de 3 pontas do cinto até finalmente conseguir se soltar. O homem a ajuda a descer para a barra do trem de pouso e dali para o chão. Ela o segue para alguns degraus que levam do heliporto até a plataforma central. O vento atravessa seu casaco e sua camiseta, e quando eles chegam à beirada do heliporto, nem se ouve mais o barulho do helicóptero. Restou apenas o imenso silêncio do mar aberto. Quando Helena desce o último degrau até uma ampla superfície de concreto, lá está ele, cruzando a plataforma. Seu coração dá um pulo. Barba por fazer e cabelo preto esvoaçando ao vento.
Ele usa uma calça jeans clara e um moletom meio puído, e é, sem sombra de dúvida, Marcus Slade, inventor, filantropo, magnata dos negócios, fundador de um sem número de empresas de tecnologia revolucionárias nos campos mais diversos, incluindo computação em nuvem, transporte, exploração espacial e inteligência artificial. Um dos indivíduos mais ricos e influentes de todo o mundo. Não terminou o colégio. Tem apenas 34 anos. Ele sorri e exclama: Está mesmo acontecendo! O entusiasmo dele a acalma, mas quando se encontram na plataforma, ela não sabe bem como deve cumprimentá-lo. Um aperto de mão? Um abraço contido? Ele faz a escolha por ela, envolvendo-a num abraço caloroso. Bem-vinda à Estação Fawkes. Fawkes? De Guy Fawkes. Lembrai, lembrai, o 5 de novembro. Conhece? Ah, sim, claro. Por causa da questão da memória, certo? Porque romper o status quo é meio que minha especialidade. Você deve estar com frio. Vamos entrar. Eles seguem em direção a uma superestrutura de 5 andares do outro lado da plataforma. Não é bem o que eu esperava encontrar, diz Helena. Comprei o lugar alguns anos atrás, da ExxonMobil, quando o poço de petróleo secou. No início, pretendia fazer dessa plataforma minha nova casa. Uma fortaleza da solidão? Exato. Mas então me dei conta de que este lugar poderia não só ser minha residência, como também uma perfeita unidade de pesquisa. Por que perfeita? Por milhões de motivos, principalmente privacidade e segurança. Eu tenho negócios em alguns campos que são infestados de espionagem industrial, e aqui estamos num ambiente mais controlado que se pode imaginar, certo? Eles passam pela piscina, coberta devido ao clima frio de outono. O vento forte de novembro agita violentamente a superfície da lona. Em primeiro lugar, quero agradecer. Em segundo, perguntar. Por que eu? Porque dentro da sua cabeça existe uma tecnologia capaz de transformar a humanidade. Como? O que tem de mais precioso que as lembranças? Pergunta ele. Elas nos definem, formam nossa identidade. Para não mencionar os 15 bilhões de dólares que serão investidos no tratamento do Alzheimer, previstos para a próxima década. Marcos apenas sorri. Quero que saiba que meu objetivo primordial é ajudar as pessoas, diz Helena. Quero encontrar um meio de armazenar lembranças de cérebros em processo de declínio, que já não podem mais acessá-las. Uma cápsula do tempo para nossas memórias mais importantes. Claro. E por que isso não pode ser uma solução de caráter ao mesmo tempo filantrópico e comercial? Estão passando pela entrada de uma grande estufa, as paredes internas cobertas de vapor e gotas de condensação. A que distância estamos da costa? Pergunta Helena, olhando para toda a extensão da plataforma e o mar além, de onde uma nuvem densa se aproxima. 280 quilômetros. Como sua família e seus amigos receberam a notícia de que você ia sumir da face da Terra para fazer uma pesquisa ultra secreta? Ela não sabe o que dizer. Sua vida nos últimos tempos tinha se desenrolado sob as luzes fluorescentes de laboratórios e girando em torno do processamento de dados brutos. Nunca conseguiu escapar da força gravitacional irresistível do trabalho. Pela mãe, sim, mas, sendo sincera, também por si mesma. O trabalho é a única coisa que a faz se sentir viva, e em mais de uma ocasião ela se perguntou se isso não era um mau sinal. Eu trabalho muito, então só tive que contar a novidade para 6 pessoas. Responde Helena. Meu pai chorou, mas ele sempre chora. Ninguém ficou muito surpreso. Nossa,
Isso soa patético, não é? Slade olha bem para ela antes de dizer: acredito que equilíbrio é para aqueles que não sabem por que estão aqui. Ela pondera. Durante o colégio e também na faculdade, foi encorajada vezes sem fim a encontrar sua paixão. A razão para se levantar da cama, para continuar respirando. Em sua experiência, poucos são os que encontram essa raison d'être. O que os professores nunca lhe disseram foi sobre o lado ruim de encontrar um propósito. A parte em que ele nos consome, em que se torna o pivô do fim de relacionamentos e da sua felicidade. Mesmo assim, não abriria mão dele por nada, pois essa é a única pessoa que ela sabe ser. Estão chegando à entrada da superestrutura. Espere, diz Slade. Veja. Ele aponta para uma muralha de névoa que avança pesadamente pela plataforma. A atmosfera se torna fria e silenciosa. Helena mal consegue enxergar o heliporto agora. Estão sendo engolidos por uma nuvem. Slade se vira novamente para ela. Quer mudar o mundo comigo? É para isso que eu estou aqui. Ótimo! Vamos ver o que preparei para você.